Tem uma coisa que ninguém te conta sobre chegar aos 72 anos. Você aprende a ler o silêncio das pessoas antes mesmo que elas abram a boca. Aprende pelo jeito que alguém desvia o olhar quando você entra numa sala. Aprende pelo tom de voz que muda levemente quando percebem que você está mais perto do que imaginavam. Aprende, acima de tudo, quando uma pessoa que sorri para você na frente dos outros está, nas costas, tentando te apagar. Eu aprendi tudo isso da forma mais dura que existe, e se hoje estou aqui, contando essa história com a voz firme que você está ouvindo, é porque um dia, numa noite de dezembro, numa mesa posta para o Natal, eu escolhi parar de fingir que não via. Meu nome é Maria das Graças Ferreira Nogueira. Tenho 72 anos. Cabelos brancos, mãos que já bordaram muito linho e uma calma que me custou décadas aprender a ter. Sou mineira de Belo Horizonte, professora de matemática aposentada, avó de 2 e viúva há 8 anos. E essa história começa numa noite de 24 de dezembro de 2020, quando eu tinha 68 anos, sentada à mesa de jantar da casa que eu ajudei a comprar, cercada pela família que eu ajudei a construir, ouvindo o homem que eu ajudei a salvar da falência me chamar de peso morto na frente de todo mundo. Deixa eu te contar como foi. A mesa estava linda. Fernanda sempre teve esse dom, o de transformar qualquer espaço em cenário. A toalha era vermelha com detalhes dourados. As velas brancas estavam acesas nos castiçais de prata que eu havia dado de presente no aniversário de casamento deles. E a árvore de Natal no canto da sala piscava numa cadência suave, jogando reflexos cor de âmbar nas paredes. Cheirava a atender assado, a canela, a laranja cravejada. Aquele cheiro que só existe em dezembro, que carrega dentro dele todas as ceias que você já viveu na vida, as boas e as que doeram. Eu havia chegado às 6 da tarde, como sempre. Levei o panetone artesanal que compro todo ano na mesma padaria do bairro, o vinho tinto que Osvaldo gostava e uma caixa de bombons para os netos. Pedro, 12 anos, veio me receber na porta com aquele sorriso aberto que me lembra o avô. Isabela, 9 anos, me abraçou pela cintura e ficou pendurada em mim enquanto eu tirava o casaco. Aqueles 2 abraços foram, sem que eu soubesse, o melhor momento da noite. Rodrigo estava na sala quando entrei. Me cumprimentou com um aceno de cabeça, daquele jeito que as pessoas cumprimentam alguém que precisam tolerar. Estava com uma taça de vinho na mão e uma expressão que eu já conhecia bem. A expressão de quem está animado demais por dentro, como se estivesse guardando alguma coisa que mal conseguia segurar. Fernanda veio da cozinha com o avental ainda amarrado na cintura. Me deu um beijo rápido na bochecha, perguntou se eu havia tido dificuldade no trânsito. Não olhou nos meus olhos quando falou. Não olhou nos meus olhos em nenhum momento daquela noite. Eu notei, mas me sentei. Desdobrei o guardanapo no colo e escolhi ficar. A ceia foi servida às 8h30. A cunhada de Rodrigo, Patrícia, estava lá com o marido Paulo. Eram pessoas educadas, do tipo que sorri muito sem dizer muita coisa. Os filhos deles, 2 meninos pequenos, corriam entre as cadeiras até serem repreendidos. Era uma mesa de 8 pessoas, com a televisão desligada e a música natalina baixinha ao fundo. Uma velha canção que minha mãe cantava quando eu era criança, daquelas que a gente reconhece antes mesmo de identificar o nome. Por um tempo, tudo pareceu normal. A conversa fluiu sobre as coisas de sempre. O fim do ano, os planos para janeiro, a escola dos meninos. Rodrigo falou sobre um contrato novo que a construtora havia fechado, com aquela voz de quem está sempre levemente se gabando. Patrícia perguntou sobre a viagem que eu havia feito para Portugal naquele ano. Eu contei, com cuidado, sem ocupar espaço demais. E então, num momento em que a conversa havia esfriado levemente, num daqueles silêncios naturais que acontecem entre um assunto e outro, Rodrigo pousou a taça sobre a mesa, cruzou os braços e disse que ia ser honesto. Disse que a família havia chegado num ponto em que certas coisas precisavam ser faladas. E que ele usou exatamente esse tom de quem faz um favor ao nomear algo inconveniente. Eu havia me tornado um peso morto para todos. Que todo mundo pensava isso. Que ninguém tinha coragem de falar. E que ele estava falando porque alguém precisava. O que aconteceu depois foi um silêncio diferente de todos os outros que já vivi. O tipo de silêncio que não é ausência de som.
é ausência de ar. Isabela parou de mexer no prato. Pedro me olhou com uma expressão que ele não tinha vocabulário ainda para nomear, mas que eu reconheci porque já senti muitas vezes. A expressão de quem vê alguém sendo diminuído e não sabe o que fazer com o que está sentindo. Patrícia olhou para o guardanapo. Paulo olhou para a janela. E Fernanda, minha filha, minha única filha, a menina que eu segurei no colo no hospital em 1978 e jurei que nunca deixaria sentir falta de nada, ficou com os olhos fixos no prato, imóvel, em silêncio completo. Aquele silêncio dela pesou mais do que tudo que Rodrigo havia dito. Muito mais. Não senti raiva naquele momento. Isso pode parecer estranho, mas é a verdade. O que senti foi algo mais fundo e mais calmo do que raiva. Foi uma espécie de clareza. Aquela clareza que só vem quando algo que você suspeitava finalmente se confirma em voz alta, quando a última peça encaixa e a figura inteira aparece na sua frente de uma vez. Limpei a boca com o guardanapo de linho branco. Devagar, com os dois cantos, como minha mãe havia me ensinado desde pequena que uma mulher de postura faz. Pousei o guardanapo dobrado ao lado do prato. Sorri, não o sorriso de quem está bem, mas o sorriso de quem já decidiu. Disse com licença. Me levantei da cadeira sem nenhuma pressa. Peguei minha bolsa que estava pendurada no encosto. Passei pela sala, desviei da árvore de Natal com seus reflexos cor de âmbar, atravessei o corredor de ladrilhos que eu havia ajudado a escolher quando a casa foi reformada e saí pela porta dos fundos. O jardim estava frio naquela noite. O ar tinha aquele cheiro de terra úmida que Belo Horizonte tem em dezembro, depois das chuvas da tarde. As luzes da rua jogavam sombras longas entre as árvores. Caminhei até o meu carro no estacionamento do outro lado do portão, abri a porta traseira e peguei a pasta. Ela estava lá desde aquela manhã. Uma pasta fina, de papelão duro na cor preta, com um elástico bege segurando as folhas dentro. Eu havia colocado ali antes de sair de casa, sem fazer nenhum alarde, sem nenhum plano concreto traçado. Mas alguma parte de mim sabia. Aquela parte que aprende com o tempo a ouvir o que as pessoas não dizem. Que o dia em que eu precisaria dela estava chegando. Eu só não sabia que seria aquela noite. Voltei para dentro com a pasta debaixo do braço. A mesa estava igual. Ninguém havia se levantado. Rodrigo ainda estava na mesma posição, com a taça na mão e aquela expressão de quem fez algo que considerava necessário e aguarda o reconhecimento do gesto. Coloquei a pasta sobre a mesa. No centro exato, entre os pratos e as taças de cristal, bem onde todos pudessem ver sem esforço. Olhei para Rodrigo e disse apenas, "Abre." Ele me olhou por um segundo, depois olhou para a pasta. Tirou o elástico devagar, como se ainda não soubesse ao certo o que estava fazendo, e abriu. O primeiro documento estava em cima. Era um laudo produzido pelo Dr. Marcelo Viana, meu advogado, datado de novembro de 2020. Detalhando, com datas, nomes e registros de comunicação, a tentativa de transferência das minhas cotas societárias para o nome de Fernanda, sem o meu conhecimento e sem a minha autorização, operacionalizada por um contador que Rodrigo havia contratado especificamente para esse fim, acreditando que eu era uma viúva distraída que não entendia de documentos. Observei o rosto dele enquanto lia. Vi o momento exato em que ele entendeu o que estava segurando. Os olhos pararam de se mover. A respiração mudou. A taça de vinho foi pousada na mesa com um cuidado excessivo. Aquele cuidado que as mãos desenvolvem quando o corpo inteiro precisa de algo concreto para fazer. Patrícia soltou um som baixo, quase inaudível. Fernanda levantou os olhos do prato pela primeira vez na noite. Me olhou. E naquele olhar havia tantas coisas ao mesmo tempo, culpa, medo, reconhecimento, vergonha, que eu precisei desviar o meu para não perder a compostura que havia custado tanto manter. O segundo documento era a notificação extrajudicial formal, confirmando que eu tinha pleno conhecimento de todas as movimentações. O terceiro era a avaliação de mercado. 40% de uma empresa que havia faturado 4,2 milhões naquele ano. Com o meu investimento, feito num momento em que Rodrigo não tinha mais para onde correr. Rodrigo ficou com os papéis nas mãos sem conseguir falar. Era a primeira vez, em todos os anos que eu o conhecia,
que eu via aquele homem completamente sem palavras. Desejei Feliz Natal. Olhei para Pedro e para Isabela, e os dois me olhavam com aqueles olhos grandes, sentindo que algo havia mudado de uma forma que eles ainda não tinham nome para dar. Sorri para eles. Um sorriso de verdade. Daqueles que vêm do fundo e não pedem licença para aparecer. Peguei minha bolsa e saí. No carro parei um momento antes de dar a partida. Pelas janelas iluminadas da sala, eu podia ver os reflexos da árvore de Natal ainda piscando. A música provavelmente ainda tocava baixinha. O cheiro de tender ainda estava no ar, espalhado pela rua fria. A mesa continuava posta, mas algo havia se encerrado naquela sala para sempre. E enquanto as ruas de Belo Horizonte passavam pela janela, iluminadas e silenciosas naquela véspera de Natal, senti uma coisa que eu havia esquecido como se chamava: leveza. Não a leveza de quem ganhou. A leveza de quem finalmente parou de carregar o que nunca foi seu para carregar. E eu sabia, com a mesma certeza com que um dia aprendi a ler o silêncio das pessoas, que o que viria depois seria completamente diferente de tudo que havia sido antes. Existe um tipo de pessoa que só aparece na sua vida quando o chão está cedendo, que liga quando precisa de âncora, que bate na sua porta quando o mundo virou do avesso, que sabe exatamente qual voz usar para pedir sem parecer que está pedindo. Depois que o chão firma, depois que o problema passa, depois que as contas estão pagas, depois que a vida voltou ao trilho, essa pessoa some de volta para a própria vida como se você fosse apenas parte da paisagem do momento ruim. Eu levei muito tempo para entender que Rodrigo era esse tipo de pessoa. E levei ainda mais tempo para entender que eu, durante anos, havia facilitado isso. Preciso te falar sobre Osvaldo antes de continuar. Osvaldo Nogueira era marceneiro. Tinha uma oficina pequena no bairro Floresta, em Belo Horizonte, onde trabalhava com madeira desde os 18 anos. Não era um homem de muitas palavras, mas era o tipo de homem cujas mãos contavam tudo. Mãos calejadas, precisas, que sabiam transformar um pedaço bruto de madeira em algo que durava décadas. A mesa da sala da nossa casa ele mesmo fez. A cômoda do quarto, o berço onde Fernanda dormiu quando nasceu, a estante onde guardo meus livros até hoje. Cada peça, uma prova silenciosa de que ele havia estado aqui. Nos casamos em 1975. Eu tinha 23 anos, ele tinha 25. Não tínhamos quase nada. Um apartamento alugado pequeno no Barreiro, um Fusca azul que quebrava mais do que andava, e uma vontade enorme de construir alguma coisa sólida. Durante anos construímos. Eu dava aulas particulares de matemática pela manhã e à tarde. Ele trabalhava na oficina do amanhecer ao entardecer. Aos poucos, o apartamento alugado virou casa própria. O Fusca virou um carro melhor. A oficina cresceu, ganhou um funcionário, depois 2. Quando Fernanda nasceu, em 1978, eu parei de dar aulas por um tempo para criar a menina de perto. Osvaldo assumiu tudo sem reclamar uma vez. Fazia hora extra, tomava encomenda de fim de semana, economizava onde podia. Esse era o acordo silencioso que tínhamos. Um segurava o outro quando o outro precisava. Não precisava ser dito em voz alta. Era simplesmente como as coisas funcionavam entre nós. 41 anos. 41 anos de uma vida que não foi sempre fácil, mas foi sempre honesta. Em março de 2016, Osvaldo acordou com uma dor no peito que ele descreveu como um aperto esquisito. Insisti para ele ir ao hospital. Ele foi, como sempre, sem drama. O médico disse que era para ele ficar em observação por algumas horas. Fui para casa buscar as coisas dele, com a certeza tranquila de quem acha que vai e volta. Não voltei a tempo. Osvaldo se foi naquela tarde de forma súbita aos 64 anos. O médico usou termos técnicos que eu ouvi sem processar. Lembro do corredor branco do hospital. Lembro do cheiro de antisséptico. Lembro de ter sentado numa cadeira plástica e ficado olhando para a parede por um tempo que não consegui medir. Fernanda chegou 40 minutos depois. Me abraçou no corredor sem dizer nada. Era a primeira vez em muitos anos que eu sentia que a minha filha estava de verdade comigo, sem Rodrigo entre nós, sem os afazeres da vida dela como barreira. Só ela e eu naquele corredor branco, segurando uma a outra. Rodrigo chegou mais tarde.
Me deu um abraço rápido e formal e foi logo perguntar ao médico sobre os procedimentos. Era assim com ele, sempre mais confortável com os procedimentos do que com as pessoas. Osvaldo deixou a casa quitada, uma poupança construída com décadas de disciplina e um terreno pequeno no interior que ele havia comprado nos anos 90 com a ideia de que um dia construiríamos uma casa simples lá. Um lugar para os fins de semana, para as crianças brincarem, para envelhecermos com cheiro de mato e silêncio ao redor. Nunca construímos. A vida foi acontecendo em outra direção. Mas eu nunca havia vendido, porque vender pareceria fechar uma porta que eu ainda queria manter entreaberta. Nos primeiros meses, depois da partida de Osvaldo, Rodrigo foi atencioso. Ligava para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Aparecia aos fins de semana com Fernanda e os netos. Convidava para jantares, incluía meu nome nas conversas, perguntava minha opinião sobre assuntos da família. Eu apreciava aquilo, mesmo que sentisse, num lugar que não sabia nomear ainda, que havia algo levemente encenado naquela gentileza. A máscara durou cerca de 1 ano. Em 2017, a construtora de Rodrigo entrou em crise. Não foi de uma hora para outra. Foi aquele tipo de colapso que vai se anunciando em sussurros antes de gritar. Contratos cancelados, fornecedores atrasando entrega, uma obra grande que havia parado no meio por problema de licença. E por baixo de tudo isso, uma dívida considerável com a Caixa Econômica que, se não fosse honrada dentro do prazo, resultaria em execução de garantias e provavelmente no fim da empresa. Foi numa quarta-feira de junho que ele veio até a minha casa. Fernanda veio junto. Os dois sentaram na sala, na mesa que Osvaldo havia feito com as próprias mãos, e Rodrigo começou a falar com aquela voz cuidadosamente calibrada de quem praticou o que ia dizer. Disse que estava numa situação muito delicada, que havia esgotado todas as alternativas, que precisava de um aporte de emergência para salvar o que havia construído. E se a empresa fechasse, Fernanda e as crianças seriam diretamente prejudicadas. Fernanda ficou em silêncio durante toda a conversa. Não me pediu nada. Só estava ali, com os olhos um pouco vermelhos, olhando para as mãos no colo. E foi esse silêncio dela, mais do que qualquer coisa que Rodrigo disse, que me fez ouvir de verdade. Não dei a resposta naquele dia. Pedi uma semana. Nessa semana, consultei 3 advogados diferentes, em dias diferentes, sem que um soubesse do outro. Queria entender exatamente o que eu estaria assinando, quais eram os riscos, o que me protegeria se as coisas dessem errado. Não porque duvidasse da minha filha, mas porque eu havia passado a vida inteira sendo professora de matemática, e uma professora de matemática nunca assina um número sem conferir o cálculo. O Dr. Marcelo Viana, que era o 3º advogado que consultei e o mais direto dos 3, me disse o seguinte: se eu quisesse fazer aquilo de forma segura, precisava ser sócia, não credora. Credor, explicou ele, é quem empresta e reza. Sócio é quem investe e tem direitos. Assinar como sócia, com contrato registrado em cartório e na junta comercial, me daria proteção legal e participação real nos resultados da empresa. Foi o que eu fiz. Em julho de 2017, investi R$380 mil, quase a totalidade da poupança que Osvaldo havia deixado, em troca de 40% das cotas da construtora de Rodrigo. Tudo formalizado, tudo registrado, com assinatura de 2 testemunhas e reconhecimento em cartório. Rodrigo assinou com uma caneta dourada que ele havia tirado do bolso do paletó. Depois de assinar, me deu um aperto de mão e disse que eu não me arrependeria. Fernanda chorou de alívio e me abraçou por um longo tempo. Eu guardei a minha via do contrato numa pasta preta dentro do armário do quarto e não pensei mais no assunto. A empresa se recuperou. Em menos de 1 ano, Rodrigo havia quitado a dívida com a Caixa, retomado as obras paradas e fechado 2 contratos novos. O homem era bom no que fazia. Eu nunca neguei isso. Tinha visão, tinha energia, sabia negociar. Com o capital de giro que eu havia fornecido, a construtora voltou a crescer com uma velocidade que ele mesmo não esperava. E à medida que a empresa crescia, Rodrigo crescia também. Não da forma boa, da forma que infla. Comprou um carro importado. Trocou o escritório por um espaço maior no centro da cidade.
Começou a frequentar círculos de empresários e a falar de si mesmo em terceira pessoa nas histórias que contava. E eu, que havia dado o dinheiro que tornou tudo aquilo possível, fui ficando menor na narrativa que ele construiu sobre si mesmo. Em 2018, quando decidiram comprar o sobrado em Santa Luzia, onde moravam até hoje, faltava dinheiro para a entrada. Rodrigo tinha o financiamento aprovado, mas o valor exigido como entrada estava além do que tinham em caixa naquele momento. Vieram até mim novamente. Dessa vez, eu emprestei R$ 150 mil, com contrato formalizado e meu nome registrado na escritura do imóvel como coproprietária até a quitação total do financiamento. Dr. Marcelo me orientou sobre isso. Disse que era a forma correta de proteger meu direito enquanto o valor não fosse devolvido. Me mudei para um apartamento menor perto da casa deles naquele mesmo ano. Passava dias inteiros lá. Levava os netos na escola, buscava no contraturno, ficava com eles enquanto Rodrigo e Fernanda trabalhavam. Cozinhava, ajudava com as tarefas, fazia parte da rotina da casa como se fosse parte da estrutura dela. Mas uma estrutura, como qualquer arquiteto sabe, só é lembrada quando ameaça ceder. Enquanto está firme, ninguém olha para ela. Os comentários começaram sutis, como sempre começam. Que eu aparecia demais. Que Pedro e Isabela ficavam agitados depois de passar tempo comigo. Que eu interferia nas decisões de criação. Que mãe de mulher em casa de casal, como Rodrigo gostava de dizer com aquele meio sorriso, era sempre uma equação complicada. Fernanda nunca contradisse. Ficava quieta, olhava para o lado, mudava de assunto com uma habilidade que me indicava que havia praticado isso muitas vezes. Fui ocupando cada vez menos espaço. Comecei a ligar antes de ir, em vez de simplesmente aparecer. Deixei de opinar sobre a rotina das crianças mesmo quando me pediam. Fiz menor a minha presença, menor minha voz, menor o espaço que eu havia construído com as próprias mãos e o dinheiro que Osvaldo havia guardado durante décadas. E engoli. Como as mulheres da minha geração aprenderam a engolir, com silêncio, com dignidade de fachada, com a crença de que o amor de filho e de neto era uma razão suficiente para aceitar qualquer coisa. Até que parou de ser. Foi uma tarde de outubro de 2020 que mudou tudo. 2 meses antes daquele Natal. O telefone tocou enquanto eu dobrava roupa na sala do meu apartamento. Era Conceição, mulher de um dos sócios menores da construtora, uma senhora que eu havia conhecido em alguns eventos da empresa e com quem trocava mensagens esporadicamente. Ela falou com uma voz diferente da de sempre. Hesitou antes de começar. E então me contou o que havia descoberto pelo marido, sem saber ao certo se deveria me contar, mas sentindo que eu precisava saber. Rodrigo havia contratado, nas últimas semanas, um contador externo, não o contador da empresa. Um profissional contratado de forma separada, particular, para uma finalidade específica. E essa finalidade, segundo o que o marido de Conceição havia ouvido sem querer numa conversa, era encontrar uma forma de transferir as minhas cotas para o nome de Fernanda. A justificativa que Rodrigo pretendia usar era a de que eu havia doado minha participação no momento do investimento inicial. Uma distorção calculada dos fatos, construída sobre a aposta de que eu era uma viúva que não entendia de documentos e que jamais contestaria qualquer coisa que o genro decidisse. Fiquei com o telefone na mão por um longo momento depois que Conceição desligou. A roupa estava ali, dobrada em metades perfeitas sobre o sofá. O sol da tarde entrava pela janela e desenhava quadrados de luz no chão. Tudo estava quieto e no lugar. E, ao mesmo tempo, absolutamente tudo havia mudado. Liguei para o Dr. Marcelo naquela mesma tarde. Contei tudo. Ele pediu 48 horas para verificar o que era possível verificar. Quando me ligou de volta, confirmou. Havia movimentações suspeitas no registro das cotas. Nada consumado ainda, mas o processo havia sido iniciado. E então liguei para Fernanda. Não para confrontar, não para acusar. Liguei para perguntar, diretamente, se ela sabia o que o marido estava tentando fazer. O silêncio que veio antes da resposta dela durou tempo demais para ser inocente. Ela disse que Rodrigo tinha suas razões, que talvez eu não precisasse me envolver tanto nos negócios da família. Os negócios da família, com o meu dinheiro, com a herança do pai dela. Desliguei o telefone.
Fiquei sentada na mesma cadeira por um bom tempo, com o barulho da cidade lá fora e o silêncio pesado dentro de mim. E então, me levantei, fui até o armário do quarto, abri a gaveta de baixo e peguei a pasta preta onde guardava os documentos desde 2017. Liguei para o Dr. Marcelo e pedi que preparasse tudo. A pasta ficou pronta em novembro, e eu a coloquei no banco de trás do meu carro na manhã de 24 de dezembro, sem saber ao certo se usaria aquela noite, mas sabendo que precisava estar preparada. Como toda mulher que aprendeu, da forma difícil, que preparação não é desconfiança, é sobrevivência. Tem uma quietude específica que só existe na manhã de Natal. Não o dia 24, o dia 25, quando a cidade ainda não acordou completamente, quando as ruas estão quase vazias e o ar carrega aquele resíduo estranho de festa que acabou antes de terminar. Foi nessa quietude que acordei no dia 25 de dezembro de 2020. Meu apartamento estava do mesmo jeito que eu havia deixado na noite anterior. As chaves sobre o aparador, a bolsa pendurada na cadeira, os sapatos alinhados perto da porta. Tudo no lugar, tudo igual. Só que eu sabia que do outro lado da cidade, no sobrado em Santa Luzia, nada estava igual. Preparei o café devagar. Olhei para a janela enquanto a água esquentava. Belo Horizonte estava quieta lá fora, com aquela luz específica de manhã nublada de dezembro que parece suspensa no tempo. Sentei na mesa da cozinha com a xícara nas mãos. A mesma xícara de porcelana branca com faixa azul nas bordas que eu havia comprado numa feira de artesanato em Tiradentes, numa viagem que Osvaldo e eu fizemos no aniversário de 25 anos de casamento. Pensei nele por um momento, no jeito que ele tomava o café, sempre muito quente, sem açúcar, de pé perto da pia. Pensei no que ele diria se estivesse aqui. Provavelmente nada. Osvaldo era o tipo de homem que dizia mais com o silêncio do que com palavras. Mas seria um silêncio diferente do de Fernanda. O silêncio dele sempre foi de quem entende. Nunca de quem foge. O telefone tocou às 9 da manhã. Era Rodrigo. Deixei tocar. 1 vez, 2, 3. Quando parou, peguei o telefone e mandei uma mensagem curta para o doutor Marcelo, avisando que provavelmente receberia contato de Rodrigo e que estava autorizado a responder em meu nome, se necessário. Rodrigo ligou mais 2 vezes naquela manhã. Não atendi. Na terceira tentativa, veio uma mensagem de texto dizendo que eu havia constrangido a família inteira na noite anterior, que o que eu havia feito era desnecessário e que precisávamos conversar como adultos. Li a mensagem. Não respondi. Coloquei o telefone virado para baixo sobre a mesa e terminei o café. Nos 3 dias seguintes, o silêncio de Fernanda pesou mais do que qualquer coisa que Rodrigo pudesse ter dito. Ela não ligou. Não mandou mensagem. Nada. E esse nada me disse mais do que qualquer explicação que ela pudesse oferecer. Porque o silêncio de Fernanda nunca foi neutro. Sempre foi uma escolha. E eu estava aprendendo, mais tarde do que deveria, a parar de interpretar as escolhas dela como acidentes. Pedro me mandou uma mensagem no dia 26. Havia ganhado um celular de Natal e escreveu com aquela ortografia misturada de 12 anos, com maiúsculas nos lugares errados. Vovo Vé, tá bem? A mamãe ficou séria ontem. Li 3 vezes. Respondi que estava bem, que gostava muito dele, que em breve nos víamos. Isabela mandou um áudio. 9 anos de voz aguda, dizendo que havia ficado com saudade e que queria me mostrar o presente que tinha ganhado. Ouvi 2 vezes com o telefone encostado no ouvido, sentada na beira da cama, e precisei de um momento antes de conseguir responder. Os netos não tinham culpa de nada. Nunca tiveram. E essa era a parte mais difícil. Saber que proteger a minha dignidade tinha um custo que eles também pagariam, sem entender por quê. Essa consciência não me fez recuar, mas me fez sentir o peso real do que estava em jogo. O Dr. Marcelo me ligou na tarde do dia 28. Rodrigo havia entrado em contato através de um advogado próprio, um rapaz jovem de um escritório no centro que, segundo o doutor Marcelo, havia ligado com um tom que misturava ameaça e negociação numa proporção que denunciava inexperiência. Disse que eu estava agindo de má fé, que os documentos apresentados na ceia eram irregulares, que a participação societária havia sido, na verdade, uma doação informal feita no momento do investimento. O doutor
Marcelo me contou tudo isso com aquela voz calma de quem já viu esse argumento muitas vezes e sabe exatamente como termina. Disse que havia respondido ao advogado de Rodrigo com uma única solicitação: que apresentassem qualquer documento que sustentasse a tese da doação. Qualquer assinatura, qualquer testemunha, qualquer registro em cartório. Não havia nada, porque nunca existiu. O contrato que eu havia assinado em 2017 era claro, registrado e incontestável. 40% das cotas, em troca de R$380 mil, com todas as formalidades cumpridas e arquivadas na junta comercial. A única saída legal para Rodrigo era negociar a recompra. E ele sabia disso, o que explicava por que o tom havia mudado a partir do quarto dia. Na tarde do dia 30 de dezembro, ele me mandou uma mensagem diferente de todas as anteriores. Sem acusação, sem drama. Perguntava, com uma educação que soava estudada, se eu topava conversar. Respondi que toda conversa deveria ser conduzida através do Dr. Marcelo. Nada de encontros informais, nada de conversas de corredor, tudo documentado, tudo registrado. Havia aprendido com Osvaldo que uma peça de mobília só fica firme quando os encaixes são precisos. Relações também. Fernanda apareceu no meu apartamento no dia 2 de janeiro de 2021. Não avisou antes. Toquei a campainha e quando abri a porta, ela estava lá. De jeans e blusa simples, sem maquiagem, com aquela expressão de quem não tinha dormido direito em dias. 42 anos e parecia mais nova do que nunca. Ou talvez mais vulnerável, que às vezes é a mesma coisa. Fiz um gesto para ela entrar. Ela entrou devagar, olhou ao redor do apartamento com um cuidado que não tinha nas outras vezes que havia vindo, como se estivesse vendo o lugar de verdade pela primeira vez. Sentou no sofá sem esperar ser convidada. Colocou a bolsa no colo e ficou olhando para o chão por um momento. Fui buscar água para as duas. Quando voltei e me sentei na cadeira à sua frente, ela levantou os olhos. E me disse que sabia. Não tudo, não os detalhes jurídicos, não os valores exatos, não o nome do contador. Mas sabia que Rodrigo estava tentando fazer alguma coisa com as minhas cotas. Sabia desde setembro. Ele havia mencionado, numa conversa sobre o futuro da empresa, que a situação comigo precisaria ser resolvida e que havia uma forma limpa de fazer isso. Ela não havia perguntado mais. Disse que teve medo da resposta. Fiquei em silêncio enquanto ela falava. Não interrompi. Não concordei nem discordei com a cabeça. Apenas ouvi, da mesma forma que ouço um problema difícil antes de resolvê-lo. Com atenção total, sem julgamento apressado, sem deixar a emoção ocupar o lugar da clareza. Quando ela terminou, havia lágrimas descendo pelo rosto. Não o choro de quem quer ser consolado. Era aquele choro quieto de quem finalmente para de segurar algo que estava pesado demais. Disse a ela que o que mais tinha doído não foi Rodrigo. Que eu nunca havia esperado muito de Rodrigo. Ele sempre foi quem era. E eu simplesmente demorei para enxergar com nitidez. O que tinha doído era ela. Era o silêncio dela na ceia de Natal. O silêncio dela no telefone em outubro. Os anos de silêncio que eu havia interpretado como neutralidade e que agora entendia que eram outra coisa. Fernanda não se defendeu. Não buscou justificativa. Disse apenas que tinha vergonha, que havia passado anos reduzindo o espaço que me dava para ampliar o espaço que dava a ele, que sabia que eu sentia, que fingiu não saber. Fiquei olhando para minha filha por um longo momento. 42 anos de uma pessoa que eu havia trazido ao mundo, que havia ensinado a ler, que havia levado no colo com febre alta, que havia visto crescer e se tornar uma mulher que eu nem sempre entendia, mas nunca deixei de amar. E ali estava ela, não pedindo perdão com palavras bonitas, mas com a única coisa que tem valor real, a verdade dita sem enfeite. Disse a ela que o perdão era possível, mas que seria construído com tempo e com atitudes, não com uma única conversa, que eu a amava, mas que a partir daquele dia esse amor teria contornos diferentes, que eu não voltaria a ser a mãe que engolia para não incomodar, que essa mulher havia ficado para trás na noite de 24 de dezembro, junto com o guardanapo de linho dobrado ao lado do prato. Ela assentiu. Enxugou o rosto com as costas da mão, daquele jeito que fazia desde criança, e então perguntou, com uma voz menor:
O que eu pretendia fazer com as cotas da empresa? Disse que pretendia negociar a recompra com Rodrigo, através do Dr. Marcelo, pelo valor justo de mercado, que não tinha interesse em manter participação numa empresa onde não era respeitada, mas que receberia cada centavo que era meu de direito, sem desconto, sem favor, sem o constrangimento de fingir que estava abrindo mão de algo. Ela assentiu de novo. Ficou quieta por um momento. E então perguntou sobre o terreno. O terreno no interior que Osvaldo havia deixado, um pedaço de terra em Conceição do Mato Dentro que ele havia comprado nos anos 90 com a ideia de que um dia construiríamos uma casa simples lá. Nunca construímos. A vida foi acontecendo em outra direção. Mas eu nunca havia vendido, porque vender pareceria fechar uma porta que eu ainda queria manter entreaberta. Disse a Fernanda que havia tomado uma decisão sobre ele, que ia registrar o terreno em nome dos 2 netos, Pedro e Isabela, como herança direta, para quando fossem adultos, em nome de Osvaldo. Um presente do avô que eles mal haviam chegado a conhecer, materializado em algo concreto que nenhuma negociação de empresa poderia tocar. Fernanda ficou me olhando por um longo momento. E então disse, com aquela voz pequena que ela tem quando está sendo completamente honesta, que papai teria gostado muito disso. Concordei. E pela primeira vez, desde a noite de Natal, senti os olhos arderem de verdade. Não deixei as lágrimas caírem. Não ainda. Havia tempo para isso. Havia tempo para tudo que ainda precisava ser sentido com calma. Mas naquele momento, naquela sala, com minha filha à minha frente e a cidade recomeçando o ano lá fora pelas janelas abertas, o que eu precisava era manter a clareza que havia custado tanto conquistar. Fernanda foi embora 1 hora depois. Na porta, ela me abraçou por um tempo que não precisei medir. Não o abraço rápido de quem cumpre protocolo, mas o de quem está segurando algo que quase perdeu de vez. Depois que ela saiu, fechei a porta e fiquei encostada nela por um instante. Do outro lado da janela, Belo Horizonte começava o primeiro dia útil de 2021. E eu sabia que o que viria nos próximos meses não seria simples. Rodrigo não aceitaria a negociação sem resistência. Haveria pressão, haveria novas tentativas, haveria momentos em que a firmeza que eu havia conquistado seria testada. Mas havia também uma coisa que eu sabia com a mesma certeza com que conhecia a tabuada de cor. A mulher encostada naquela porta não era a mesma que havia saído da ceia 2 semanas antes. E essa mulher não ia recuar. Nem 1 centímetro. Existe uma tática muito antiga que as pessoas usam quando percebem que não podem vencer pelo argumento. Elas tentam vencer pelo cansaço. Fazem você esperar. Fazem você repetir. Fazem você provar, de novo e de novo, aquilo que já está provado. Apostam que em algum momento a exaustão vai falar mais alto do que a razão, que você vai aceitar menos do que merece só para que tudo acabe logo. Rodrigo usou essa tática comigo durante os primeiros 2 meses de 2021. E se ele conhecesse melhor a mulher com quem estava lidando, teria poupado o esforço. Eu havia ensinado matemática por 32 anos. 32 anos sentada à frente de jovens que não queriam estar ali, explicando frações, equações e problemas que eles achavam que nunca iam usar na vida. A paciência que isso exige, a capacidade de repetir, de aguardar, de manter a clareza quando o outro lado está confuso, é o tipo de coisa que ou você tem ou não tem, e eu tinha de sobra. A primeira proposta formal de Rodrigo chegou pelo advogado dele na 2ª semana de janeiro. O Dr. Marcelo me ligou para descrever o conteúdo antes de me enviar os documentos. Havia um cuidado na voz dele que me preparou para o que viria. Ele disse que a proposta era, nas palavras dele, agressivamente abaixo do razoável. E o Dr. Marcelo era um homem que raramente usava advérbio. Rodrigo oferecia recomprar meus 40% da empresa por um valor que representava menos de 1/3 do que aquelas cotas valiam no mercado naquele momento. A justificativa apresentada no documento era que o valor original do investimento havia sido feito em contexto familiar de emergência, o que, segundo o raciocínio dele, reduzia a natureza comercial da transação. Contexto familiar de emergência. Fiquei com essa expressão na cabeça por um tempo depois que desliguei o telefone. Era uma construção engenhosa.
Tentava transformar o fato de que eu havia ajudado a família numa razão para que eu fosse compensada, como se não tivesse feito nada. Como se o amor que eu havia colocado naquela decisão fosse uma razão para receber menos. Como se generosidade fosse fraqueza. Disse ao Dr. Marcelo que recusava. E pedi que preparasse uma contraproposta com o valor integral da avaliação de mercado, sem desconto e sem negociação sobre o princípio. Os termos de pagamento poderíamos discutir. O valor não. A segunda proposta chegou 3 semanas depois e era marginalmente melhor, cerca de metade do valor real. Veio acompanhada de um adendo informal, não redigido pelo advogado, mas escrito à mão pelo próprio Rodrigo numa folha separada, como se fosse um acréscimo pessoal ao documento oficial. Nessa folha, ele escrevia que compreendia que a situação havia sido difícil para todos, que queria preservar a família, e que, em consideração ao bem-estar de Pedro e Isabela, esperava que eu pudesse ver a questão de forma mais ampla do que puramente financeira. O bem-estar de Pedro e Isabela. Ele havia colocado os meus netos dentro de uma negociação comercial como moeda de troca. Estava dizendo nas entrelinhas que o meu acesso aos netos e o valor que eu receberia pelas minhas cotas eram variáveis que podiam ser calibradas juntas, que se eu cedesse no dinheiro, ele garantia que eu continuaria fazendo parte da vida das crianças. Quando o Dr. Marcelo me leu o conteúdo da folha manuscrita pelo telefone, fiz uma pausa antes de responder. Disse a ele que desconsiderasse o adendo completamente, que respondesse apenas ao documento oficial com a mesma contraproposta anterior, valor integral, sem desconto, e que, se Rodrigo voltasse a mencionar os netos em qualquer comunicação, eu pediria ao Dr. Marcelo que documentasse isso formalmente como tentativa de coerção. Houve uma pausa breve do outro lado do telefone. O Dr. Marcelo disse apenas que ia providenciar. E havia no tom dele algo que eu reconheci como respeito. Fernanda soube da folha manuscrita. Não sei como. Talvez pelo próprio Rodrigo, talvez pela ansiedade que vazava nas conversas deles. Apareceu no meu apartamento numa tarde de fevereiro, dessa vez avisada antes, com o Pedro do seu lado. Havia combinado que ele passaria a tarde comigo enquanto ela resolvia algumas coisas. Quando ela foi embora e ficamos eu e Pedro sozinhos, ele me pediu para ensinar a ele o jogo de baralho que o avô Osvaldo jogava comigo quando ele era pequeno. Um jogo simples, de copas e espadas, que Osvaldo havia aprendido com o próprio pai lá no interior de Minas. Sentamos à mesa da cozinha. Misturei as cartas com aquele estalo seco que Osvaldo fazia e que eu havia aprendido a imitar depois de anos. Pedro olhou com aquela expressão de 12 anos que ainda tem admiração pelas coisas simples. Expliquei as regras devagar, sem pressa, e por 1h30 nós jogamos em silêncio confortável, com a tarde entrando pela janela e o cheiro de café na cozinha. Em algum momento, entre uma rodada e outra, sem tirar os olhos das cartas, Pedro disse que a Isabela tinha ficado brava porque a mãe não deixou ela vir também. Disse que ela havia chorado na hora de entrar no carro. Não respondi nada. Reorganizei as cartas na mão e joguei a próxima. Mas por dentro, algo se moveu com uma clareza absoluta. Rodrigo havia apostado que eu cederia para não perder os netos, que o amor de avó seria a fissura pela qual ele entraria, que eu trocaria o que era meu de direito pela garantia de continuar presente na vida das crianças. E o que aquela tarde com Pedro, jogando baralho na minha cozinha com as regras do avô que ele mal havia chegado a conhecer, me mostrou, foi exatamente o contrário. Que a minha presença na vida deles não dependia da boa vontade de Rodrigo. Dependia de quem eu era. E nenhum documento, nenhuma negociação e nenhuma folha manuscrita poderiam mudar isso. A terceira proposta chegou em março. Dessa vez, sem adendos. Sem referência à família, sem menção às crianças. Apenas números numa página, redigida pelo advogado com a linguagem fria e precisa que os documentos jurídicos têm quando alguém finalmente entendeu que o outro lado não vai dobrar. O valor oferecido estava a 20% abaixo da avaliação de mercado. Ainda não era o certo. Mas era a primeira proposta que eu via como ponto de partida real de uma negociação, não como tentativa de me fazer sentir que eu deveria agradecer pelo que recebesse. O Dr. Marcelo e eu trabalhamos durante 2 dias nos contra-argumentos.
Havia um detalhe que ele havia identificado na avaliação original que fortalecia ainda mais a nossa posição. A empresa havia fechado, em janeiro daquele ano, um contrato com uma construtora parceira que aumentava a projeção de faturamento para os próximos 18 meses. Isso, tecnicamente, valorizava as cotas acima da avaliação feita em novembro de 2020. Em outras palavras, minhas cotas valiam mais em março do que quando a negociação havia começado. Quando o advogado de Rodrigo recebeu essa informação, houve um silêncio de 4 dias antes da próxima comunicação. 4 dias em que imagino que Rodrigo teve que sentar com os próprios números e entender que o tempo estava trabalhando contra ele, não contra mim. Fernanda me ligou numa tarde desse período de espera. Não para falar da negociação. Ela havia aprendido a não entrar nesse território e eu respeitei isso. Ligou para perguntar se eu topava encontrar as crianças no parque no sábado seguinte. Apenas nós, ela, eu, Pedro e Isabela. Sem Rodrigo. Fui. Foi um sábado de março com aquele sol de fim de verão mineiro que ainda tem calor, mas já tem a promessa do outono. O parque estava cheio de famílias e o cheiro de pipoca quente vinha de uma carrocinha perto da entrada. Isabela correu para mim antes mesmo de eu terminar de descer do carro. 9 anos, com os cabelos presos num rabo de cavalo torto que ela mesma havia feito. Me abraçou com aquela força toda de criança que ainda não aprendeu a segurar o que sente. Ficamos 3 horas naquele parque. Isabela me mostrou um novo movimento que havia aprendido nas barras. Pedro me explicou um jogo que jogava no celular com uma paciência que me fez pensar que talvez ele tivesse herdado alguma coisa de mim sem saber. Fernanda andou ao meu lado durante boa parte do tempo em silêncio. Não o silêncio de antes, pesado e culpado, mas um silêncio diferente. O de 2 pessoas que estão reconstruindo algo devagar, com os tijolos certos no lugar certo, sem pressa de fingir que a parede já está pronta. Em algum momento, ela disse, sem olhar para mim, que havia conversado com Rodrigo, que havia deixado claro que a negociação precisava ser encerrada de forma justa, que ela não voltaria a ficar em silêncio sobre assuntos que me diziam respeito. Não respondi de imediato. Continuamos andando. Depois de alguns passos, disse que agradecia. Não com aquele agradecimento excessivo de quem está aliviado, com o agradecimento simples de quem reconhece um gesto pelo que ele é. Não pelo que deveria ter sido antes, não pelo tempo que levou para vir, pelo que era agora. Fernanda assentiu, e seguimos andando. A proposta final chegou na primeira semana de abril de 2021, valor integral. Pagamento em 3 parcelas iguais ao longo de 12 meses, com correção pelo IPCA, cláusula de quitação antecipada sem multa, participação na escritura da casa liquidada em parcela separada, também pelo valor de mercado atualizado. O Dr. Marcelo me ligou com o documento na mão e leu cada cláusula em voz alta, devagar, do começo ao fim. Quando terminou, perguntou o que eu achava. Fiquei em silêncio por um momento. Não era apenas dinheiro, era a prova concreta, registrada em papel com firma reconhecida, de que eu havia existido, de que o dinheiro de Osvaldo havia construído algo real, de que os R$380 mil investidos numa mesa de escritório em julho de 2017, com o coração partido de viúva recente e os olhos da minha filha marejados ao lado do marido, não haviam evaporado num gesto de generosidade que ninguém precisou agradecer. Eles haviam crescido, haviam rendido. E agora estavam voltando para mim, inteiros, com juros, com a dignidade de quem nunca precisou mendigar o que era seu. Disse ao Dr. Marcelo que aceitava. Ele disse que prepararia os documentos para a assinatura. E então, antes de desligar, disse algo que não estava no roteiro de advogado. Disse que havia sido um prazer trabalhar num caso como esse. Que não era sempre que via uma cliente com a clareza que eu havia tido do começo ao fim. Agradeci. Desliguei o telefone. E fui à janela. Belo Horizonte estava lá fora como sempre. Barulhenta, irregular, viva. As árvores da rua balançavam com o vento do fim de tarde. Uma criança gritava de alegria em algum quintal que eu não conseguia ver. O céu estava daquele azul específico de abril em Minas Gerais, que não tem igual em nenhum outro mês do ano. Pensei em Osvaldo.
Na oficina dele, no bairro Floresta, no cheiro de serragem e verniz, nas mãos calejadas que construíam coisas que duravam décadas. Na disciplina silenciosa com que havia juntado aquele dinheiro, real por real, durante anos, sem nunca saber que um dia serviria para isso. Para me salvar, não de Rodrigo, para me devolver a mim mesma, porque essa era a verdade que eu havia levado mais tempo para entender do que qualquer outra. O que estava em jogo nunca foi dinheiro. Foi a resposta para uma pergunta que Rodrigo havia feito de forma cruel numa noite de dezembro, sem perceber que eu levaria o resto da minha vida fazendo o contrário de provar que ele tinha razão. A pergunta era simples: o que vale uma mulher como você? E a resposta, eu estava prestes a assinar. Existem dias que a gente sente antes de viver. Acordei naquela manhã de abril de 2021 com uma clareza diferente de todas as outras. Não a clareza agitada de quem está animado. A clareza funda, quieta, de quem sabe que algo está se fechando. Como a última página de um livro que você leu devagar, sabendo que quando virar, acabou. Me vesti com cuidado. Escolhi o terninho verde escuro que havia comprado em Lisboa no ano anterior. Era a primeira peça de roupa que eu havia comprado para mim mesma em muitos anos, sem pensar no preço, sem fazer conta mental, sem hesitar na frente do espelho do provador. Aquela cor verde tinha alguma coisa de declaração que eu não saberia nomear, mas que sentia sempre que colocava. Passei batom. Pentei o cabelo branco com a mão, do jeito que gosto. Me olhei no espelho por um momento. Não vi uma mulher que havia vencido. Vi uma mulher que havia chegado. O escritório do Dr. Marcelo ficava num prédio antigo no centro de Belo Horizonte, daqueles com elevador de grade e piso de granito gasto pelo tempo. Cheguei 10 minutos antes do horário marcado, como sempre faço. Pontualidade foi uma das primeiras coisas que Osvaldo me ensinou, e nunca vi motivo para desaprender. A recepcionista me reconheceu e me levou até a sala de espera. Ofereceu café? Aceitei. Estava com a xícara na mão quando ouvi a porta do elevador se abrir no corredor. Reconheci os passos antes de reconhecer a pessoa. Havia algo naquele ritmo, apressado, levemente irregular, como de alguém que está tentando parecer mais seguro do que está, que eu havia aprendido a identificar ao longo de anos de convivência. Quando Rodrigo apareceu na entrada da sala de espera, sem advogado, sem aviso, com uma expressão que eu nunca havia visto no rosto dele antes, soube imediatamente que aquele momento havia sido planejado. Não por mim. Por ele. Ficamos nos olhando por alguns segundos sem falar. Ele estava diferente. Mais magro do que na última vez que o havia visto, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. O terno estava levemente amassado. Para um homem que sempre havia usado a aparência como instrumento de autoridade, aquele desleixo dizia mais do que qualquer palavra. Disse meu nome em voz baixa, quase como quem pede licença para estar no mesmo espaço. Perguntou se podíamos conversar antes de eu entrar. Fiz um gesto para a cadeira à minha frente. Ele se sentou. O que aconteceu nos 15 minutos seguintes foi a coisa mais inesperada de toda essa história. E eu digo isso sabendo tudo o que aconteceu antes. Rodrigo não argumentou. Não apresentou proposta alternativa. Não tentou negociar. Falou com uma voz que eu nunca havia escutado dele, sem o verniz habitual, sem o tom de quem ocupa o centro da sala por direito próprio. Falou como alguém que finalmente ficou sem recursos e descobriu que sem os recursos não sabe ao certo quem é. Disse que havia passado meses tentando entender como havia chegado até ali. Que havia se comportado de formas que, agora, eram difíceis de olhar de frente. Que usou os netos como argumento numa negociação financeira e que isso, sozinho, dizia tudo sobre o que havia se tornado ao longo daqueles anos. Que havia construído uma versão de si mesmo que funcionava enquanto tinha plateia, e que quando a plateia havia parado de aplaudir, percebeu que não havia muita coisa embaixo do personagem. Não pediu para eu desistir da assinatura, não pediu para eu perdoá-lo, pediu apenas que eu soubesse que ele sabia o que havia feito. Fiquei em silêncio durante toda a fala dele, não por frieza, porque precisava ouvir de verdade antes de responder. Quando ele terminou, havia um silêncio entre nós que não era hostil. Era apenas honesto. Disse a ele que ouvi, que reconhecia que aquilo havia custado algo para ser dito.
E que, independentemente do que ele sentisse agora, o que eu precisava fazer naquela manhã continuava igual. Ele assentiu devagar, como quem esperava exatamente essa resposta e precisava ouvi-la assim mesmo. Levantei com a xícara de café ainda na mão e disse que o advogado estava me esperando. Rodrigo ficou sentado na sala de espera enquanto eu entrava. E foi a última vez que precisei carregar a presença dele como um peso. A assinatura durou 40 minutos. O Dr. Marcelo percorreu cada cláusula em voz alta, com os documentos físicos sobre a mesa e a caneta na minha mão. 3 parcelas iguais, correção pelo IPCA, quitação antecipada sem multa. A participação na escritura da casa liquidada em separado pelo valor de mercado atualizado. Quando chegou a vez de assinar, peguei a caneta. Pensei em Osvaldo por um segundo, não com tristeza, mas com aquela gratidão específica que a gente sente pelas pessoas que partiram, mas deixaram algo concreto atrás. Aquele dinheiro havia passado pelas mãos dele antes de passar pelas minhas. Havia sido guardado real por real, em décadas de trabalho silencioso, numa oficina com cheiro de serragem. E agora, naquela sala de granito e madeira no centro de Belo Horizonte, estava se encerrando um ciclo que ele nem poderia imaginar que seria necessário. Assinei com letra firme. Cada página, cada rubrica, cada campo que o Dr. Marcelo apontava. Quando terminei, ele recolheu os documentos, organizou em pastas separadas e me entregou a minha via com as 2 mãos, daquele jeito que os advogados bons fazem quando entendem que não estão entregando apenas papel. Disse que estava encerrado. Peguei a pasta, agradeci e saí. No corredor do elevador, Rodrigo não estava mais. Havia ido embora enquanto eu assinava. E algo nessa ausência foi, estranhamente, o gesto mais respeitoso que ele havia tido comigo em anos. Desci pelo elevador de grade, atravessei o saguão de granito e saí para a rua. Belo Horizonte em abril tem aquela luz de fim de tarde que parece dourar tudo. As fachadas antigas dos prédios do centro, as árvores nas calçadas, as pessoas que passam sem saber que estão sendo vistas. Fiquei parada na calçada por um momento, com a pasta debaixo do braço e o sol naquela cor específica que Osvaldo chamava de Hora do Ouro. Havia um detalhe que Patrícia, a cunhada de Rodrigo, havia me dito numa das poucas conversas que tivemos depois do Natal. Me ligou em janeiro para dizer que lamentava o que havia acontecido, que nem ela nem Paulo tinham palavras para o que Rodrigo havia feito naquela noite e que estavam constrangidos de um jeito que não sabiam expressar direito. Não pedi mais nada a ela. Mas aquela ligação chegou num momento em que eu precisava saber que nem todo mundo havia ficado em silêncio. E ficou. Caminhei até o carro, com a mesma leveza que havia sentido na véspera de Natal, saindo do Jardim Frio em Santa Luzia. Mas diferente. Na véspera de Natal, era o começo de uma ruptura. Agora era o fim de uma negociação. 2 tipos de leveza completamente distintos. E eu estava aprendendo a reconhecer cada um pelo seu peso específico. Nos meses seguintes, fiz coisas que havia guardado numa gaveta da alma há tanto tempo que quase havia esquecido que estavam lá. Em junho, comprei o apartamento no bairro de Lourdes, maior do que o anterior, com varanda que dava para uma rua arborizada e recebia o sol da tarde inteiro. Escolhi cada móvel sozinha, não por teimosia, mas porque havia descoberto que as minhas escolhas tinham consistência própria quando não precisavam ser negociadas com o gosto alheio. Pintei a varanda de branco. Coloquei plantas. Pendurei na sala uma fotografia de Osvaldo e eu no aniversário de 25 anos de casamento. Os 2 sorrindo em frente a uma cachoeira cujo nome não me lembro mais, mas lembro do barulho da água e do cheiro de pedra molhada. Em julho, entrei para o grupo de mulheres do SESC toda quinta-feira. Eram mulheres entre 60 e 70 e poucos anos, com histórias de formas diferentes, mas a mesma substância. A de quem passou anos vivendo nas margens da própria vida e um dia decidiu ir para o centro. Naquelas tardes, aprendi algo que a matemática nunca havia me ensinado, que pertencimento não é uma questão de sangue, é uma questão de reconhecimento. De ser vista por quem você é, quando ninguém precisa de nada de você. Em setembro de 2021, Isabela completou 10 anos. Fernanda me ligou para convidar para a festa. Uma festa pequena, em casa, só família próxima. Fui. Rodrigo estava lá, mais quieto do que eu havia visto em anos.
Nos cumprimentamos com uma educação que não era fingida. Era simplesmente o que havia sobrado depois que todas as outras camadas haviam sido retiradas. Não havia amizade, não havia afeto. Havia respeito funcional. E isso era mais do que eu havia esperado e suficiente para o que precisávamos ser dali em diante. Isabela assoprou as velas com aquela energia toda de criança que ainda acredita que os pedidos feitos nas velas chegam em algum lugar. Pedro ficou ao meu lado durante boa parte da festa, me mostrando coisas no celular com aquela paciência de 12 anos que já está meio adolescente, mas ainda guarda o menino. Em algum momento, sem tirar os olhos da tela, disse que havia ensinado o jogo de baralho do avô para o primo na escola. Fiz uma pausa. Perguntei qual primo. Ele disse que tinha inventado um primo porque queria ensinar o jogo para alguém e não tinha ninguém que não soubesse. Disse com aquela naturalidade de quem não percebe que está sendo profundo. Precisei virar o rosto para não rir com os olhos molhados ao mesmo tempo. Osvaldo teria adorado esse menino. Em outubro de 2021, fui a Portugal. Não a primeira vez. A segunda. A primeira havia sido em 2019, aquela que Patrícia havia perguntado na ceia de Natal. Mas essa segunda viagem foi diferente de todas as outras que já fiz. Fui sozinha, com uma mala de tamanho médio, sem itinerário fechado, sem hora marcada para acordar. Passei 3 semanas entre Lisboa e o Alentejo. Visitei o vilarejo de onde a família do pai de Osvaldo havia emigrado no início do século passado. Pedra, silêncio e uma senhora de cabelos brancos que me serviu vinho numa jarra de barro e me perguntou de onde eu era. Disse que era de Minas Gerais. Ela assentiu como se isso explicasse algo que já sabia. Na última noite em Lisboa, jantei sozinha num restaurante pequeníssimo perto do Tejo, com vinho e bacalhau e uma janela para o rio. Fiquei olhando para a água por um longo tempo, sem pressa de nada. E foi ali, com o Tejo lá fora, o cheiro de sal no ar e o vinho na taça, que entendi a coisa mais importante de toda essa história. Não era sobre Rodrigo. Nunca foi sobre Rodrigo. Era sobre a mulher que eu havia deixado de ser aos poucos, sem perceber, ao longo de anos de pequenas abdicações. A mulher que parou de pedir o prato que queria no restaurante para não demorar. Que parou de dar opinião para não criar atrito. Que foi ocupando menos espaço para que os outros coubessem melhor. Essa mulher havia desaparecido tão gradualmente que, quando me dei conta, mal conseguia lembrar como ela era. E a pasta preta que eu havia colocado numa mesa de Natal em dezembro de 2020 não foi uma arma. Foi um espelho. O momento em que eu parei de me tornar menor. Hoje, aos 72 anos, conto essa história sentada na varanda do apartamento de Lourdes, com o café ainda quente e Belo Horizonte acordando lá embaixo. Os móveis são meus. As plantas são minhas. A fotografia de Osvaldo na parede é minha. O silêncio da manhã é meu. Fernanda me liga toda domingo. Estamos construindo. Devagar, com cuidado, com a honestidade de quem sabe que algumas coisas quebradas não voltam ao estado original, mas podem virar outra coisa, algo diferente, às vezes melhor. Pedro tem 15 anos agora e está aprendendo a jogar xadrez. Isabela tem 13 e decidiu que vai ser arquiteta. Disse que quer construir casas que as pessoas não queiram deixar. Quando ela me contou isso, num domingo de visita, tive que segurar a vontade de dizer que o avô dela teria dito exatamente a mesma coisa com outras palavras. Não sei o que Rodrigo se tornou depois de tudo. Sei que a empresa continua, que Fernanda e ele seguem casados com uma dinâmica que não é minha para julgar. Cada um carrega o que escolheu carregar. Eu escolhi carregar leveza. Não a leveza de quem não sentiu. A leveza de quem sentiu tudo. Cada silêncio, cada diminuição, cada noite de engolir o que não devia. E um dia acordou e decidiu que havia sentido o suficiente para saber o que não queria mais. Uma mulher que chega aos 72 anos carregando o que é seu e tendo deixado para trás o que nunca foi. Isso não é pouca coisa, é exatamente tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.